Pessoal, então enquanto todo mundo se acomoda, eu vou chamar o nosso próximo painel. A massificação do digital como ferramenta de campanha permanente. A mediação desse painel será feita pelo nosso vice-presidente de planejamento e membro fundador do CAMP, Fábio Bernardi. Chamo também para a participação Marcelo Natali, associado do CAMP. Oliveiros Marques, associado do CAMP. E também a diretora regional Norte e Nordeste, associada do CAMP, Karina Terço. E para fechar o nosso painel, Juarez Guedes, que também é diretor regional Norte e Nordeste e associado do CAMP. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Desafio, né, depois do almoço, correndo, assim, a gente iniciar o painel. Mas tenho certeza que vai ser bem rico e produtivo essa conversa, vai valer a pena. Obrigado pela presença de vocês todos aqui. Esse painel, a relevância desse painel se estabelece, inclusive, por uma pesquisa que é muito recente, que acabou de sair, dia 30 de outubro, feita uma chamada TIC Domicílios, feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, Departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. É uma pesquisa que é feita há mais de 20 anos no Brasil sobre a penetração do universo digital, da internet, nos domicílios brasileiros. Essa pesquisa de 2024, 30 de outubro, portanto, há 20 e poucos dias, com captação em agosto e setembro deste ano, revelou o seguinte, que em 20 anos a penetração da internet, o acesso à internet nos domicílios no Brasil saltou de 24% para 85% na área urbana e de 13% para 74% na área rural. 74% na área rural já acessam internet nos domicílios. Lá em 2005, quando essa pesquisa começou, as pessoas acessavam nas lan houses, em computadores do trabalho, né? E hoje já nos domicílios a maior parte desse acesso. 60% deste acesso, tanto na área rural quanto na área urbana, é feito pelo celular. Ou seja, reforçando aquilo que a gente fala do mundo digital, né, da gente ter tudo no nosso bolso, na nossa mão. Nas classes A, é 100% de acesso ao domicílio, à internet no domicílio, na classe B 99%, na classe C 91%, mas o impressionante é que na classe DE já é 68%. E se a gente agora se permite a falar numa campanha permanente com essa massividade do digital, né, como ferramenta, é porque a gente tem esses dados acontecendo no país e no Brasil. A gente é o segundo maior país usuário de WhatsApp no mundo, com o maior número de horas que o brasileiro passa nas redes sociais, ainda é o maior do mundo. Então é evidente que a gente tem um instrumento poderoso de campanha permanente. E eu queria, para começar esse painel, dando esse overview de dados, para que a gente entenda o quanto realmente a gente tem uma realidade hoje que é muito diferente de uma realidade de alguns anos atrás e que vem se tornando cada vez mais uma realidade que permite uma outra conversa a respeito do que a gente faz em campanhas e do que a gente faz fora delas, inclusive. E a gente combinou aqui a seguinte dinâmica. A gente vai ter mais ou menos até 10 minutos para cada um dos painelistas darem um pouco da sua visão sobre esse assunto e sobre a temática do painel. Depois nós vamos ter uns 20 a 25 minutos de debate aqui em cima e depois mais 15 a 10 minutos de perguntas da plateia. Então podem ir anotando aí que a gente vai ter bastante espaço para o debate. Ladies first, vamos começar com a Karina? Bora! Olá, boa tarde a todos. Uma honra imensa estar aqui participando desse seminário com
grandes profissionais, gente que eu tanto admiro, e estar participando aqui desse painel, que eu acho que é um assunto assim, de extrema importância hoje, né, para o Brasil e para o mundo. Né? Primeiro, eu queria trazer um pouco do conceito, né, da campanha permanente, que não é uma ideia nova. Né? A própria comunicação governamental é uma campanha permanente porque ela, para além da prestação de contas, é fundamental para criar consensos, né? Até para a governabilidade, para a perpetuação de poder, para que essas discussões sobre grandes temas da sociedade ela fique em pauta e essa conversa se estabeleça entre governo, entre governantes e população, que seja permanente. O que o digital fez foi intensificar e mudar um pouco essa lógica, né? Porque quando a gente pensa que esses dados que o Fábio trouxe, que a população se informa basicamente, né, pelo digital, pelos meios digitais, a comunicação permanente no digital passou a ser vista como um pouco mais democrática, mas o assunto é bem complexo. Por quê? Porque antes, né, os governantes, eles detinham esse poder de fazer a comunicação permanente. Hoje em dia, com o digital, oposição e situação podem fazer. Né? Só que isso, a lógica mudou completamente, porque não se busca criar mais consenso nenhum. A lógica agora é guerra de narrativas. A lógica agora é cada um defendendo as suas crenças pessoais e sendo alimentadas por essas crenças pessoais. E nisso, a gente vê que há pouco espaço para discussão de temas, há pouco espaço para análise profunda de temas, quando cada um já acredita, já é alimentado por aquilo que acredita. Esse é um eu acho que é das grandes transformações que trouxe, né, a comunicação, a campanha permanente com o digital. Eu acho que esse é um grande ponto para a gente discutir aqui. E um outro ponto que parece que o digital trouxe uma democratização, né? Mas a gente vê que essas narrativas elas são manipuladas. Né? A gente tem pouca participação real, poder real de participação popular na mão das pessoas, na mão de poucas pessoas que existem. E nesse sentido, é interessante a gente pensar que todos nós que estamos criando conteúdo, estamos trabalhando, de certa forma, para as grandes plataformas. Né? Todos nós estamos trabalhando nesse sentido para grandes plataformas. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, de discussão, que eu acho importante, porque o digital, né, a campanha permanente do digital pode ser realmente uma ferramenta muito poderosa para o fortalecimento do nosso sistema democrático, caso ela seja trabalhada com ética e com responsabilidade. Né? E, assim, esse é um grande ponto, eu acho, para a gente pensar, porque, para além da nossa ingenuidade de acreditar que essas coisas podem acontecer, mas é bom a gente ampliar essa visão para além do nosso ganha-pão, realmente. Né? Então, eu queria só jogar essa provocação aqui para a gente começar a conversa. Bacana. Vamos seguir a ordem alfabética? Vamos lá com o Juarez. Boa tarde a todos e todas. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento. Sou vibrador do mercado de comunicação política. Abraço todas as grandes iniciativas e fazer parte do camp. É um motivo de muito orgulho. E ver um evento com tanta gente qualificada na plateia me deixa muito feliz para quem gosta de comunicação política e vive isso. Falar sobre digital para mim é muito importante. Como atuação na comunicação política, eu inicio nesse processo de proximidade com o digital, mas eu não tenho a menor pretensão de trazer fórmulas, de ser definitivo em alguma teoria que eu vou trazer aqui. Muito mais reflexões baseadas, inclusive, nas experiências recentes. A gente teve a oportunidade de trabalhar em 8 campanhas de 4 regiões distintas, com contextos e conjunturas muito diferentes. E o que a gente percebe é que o digital, ele traz... Olha, eu tenho uma agência digital, né?
uma das nossas empresas, uma agência digital, ele traz uma sensação de urgência que não existe. O político, ele às vezes é pautado por um modismo, ou por seguir uma trends, ou por seguir aquele político que acaba tendo um maior engajamento, tendo uma conjuntura completamente distinta da dele, e acaba mudando completamente a linha estratégica baseada numa pressão que é muito mais uma dopamina ali de ter um engajamento e se achar relevante dentro de um processo que vai, às vezes, distanciá-lo do seu objetivo estratégico. O que eu trago, assim, como grandes reflexões em torno disso, e aí, repito, eu não estou aqui com a menor pretensão de dizer que eu estou certo ou errado, estou dizendo aquilo que eu vivi e experimentei nessas distintas campanhas até então, em especial nessa última eleição, com a oportunidade de trabalhar em contextos tão diferentes. A gente vive a era da economia da atenção, esse é o nosso maior desafio em qualquer plataforma de comunicação, e o digital, ele tem esse dever ainda maior, porque mais do que a penetração, Fábio, é a forma de consumo de conteúdo digital, extremamente fragmentado. Então, por mais que hoje você tenha quase absoluta presença digital em todas as camadas sociais, você tem um consumo desse conteúdo de forma muito fragmentada. E o primeiro grande desafio que eu vejo, e a gente fala muito sobre storytelling, né? É muito atrelado à construção de uma narrativa dentro principalmente do ambiente digital, assim que a forma de conteúdo fragmentada é interessante, e quando você estuda outras campanhas em países onde a internet já tem uma penetração há muito mais tempo, um consumo de conteúdo através do digital há muito mais tempo, você percebe que a linearidade que você tinha com a campanha que era baseada na TV, ela perde, porque você não consegue contar essa história do começo, meio e fim. Ela é contada em grandes blocos, que a mensagem ela vai se adequando de forma sustentável, de forma constante. E aí o Gabriel Rossi foi muito feliz. O primeiro painel, todos os painéis até agora, eu saí daqui muito, assim, com a cabeça fervescendo mesmo, de muito conteúdo. Mas o fechamento do Gabriel Rossi, na minha opinião, foi sensacional. Porque na prática as bases, os pilares do processo de comunicação continuam os mesmos, né? E aí dentro desse processo de conquistar a atenção e de ter um processo de conexão com esse leitor, quando você vai contar uma história agora, o que foi mais efetivo para a gente foi distribuir isso em grandes blocos, onde nós tínhamos formas diferentes de abordar esses temas. Uma das campanhas que a gente fez, e aqui tem muita gente que trabalhou comigo nessas eleições, em mais diversas cidades, por exemplo, tem um filme que era a apresentação da vice da campanha aqui de São Bernardo do Campo. No primeiro turno, nós precisávamos que esse filme ele tivesse um alcance para um público jovem. Era um público, inclusive, que tirasse essa coisa ela era uma sargento da polícia, para a gente era importante, era uma das pautas mais debatidas na cidade naquele momento, mas não é uma pauta prioritária do municipal, né? E a gente tinha um primeiro momento, e é muito importante, a pesquisa, né? Participou aqui do primeiro painel do Organ, que foi, teve junto, e a gente fazendo o diagnóstico estratégico, e a gente tem muita clareza no primeiro turno que era o nosso eleitor. E o nosso eleitor era da periferia, essa coisa da polícia não é tão bem vista. E não é porque tem relação com qualquer outra coisa não, mas é porque existe às vezes até uma forma opressora de trato. Então a gente precisava apresentá-la como sargento, mas de uma forma suave. Inclusive o Salinas está aqui, que participou dessa peça, né? E a gente fez uma encenação que começava como se fosse uma cena de Hermes e Renato, e depois se apresentava ela, enfim, uma coisa muito mais solta. No segundo turno, nós tínhamos que ter um posicionamento. Muito mais próximo, sem ser bolsonarista, mas que desse uma certa tranquilidade para o nosso eleitor de direita votar no nosso candidato. Então a apresentação da vice no segundo turno já foi uma pegada muito mais, quase própria delite. E o filme conectou e funcionou da mesma forma. Mas você vai dizer, Jorge, mas você apresentou de um jeito, depois apresenta de outro. Porque o eleitor não lembra como foi que a gente apresentou no início, e eu não falei com todo mundo, eu falei com quem eu queria falar naquele momento. Então essa coisa linear do digital é a primeira estrutura assim, que é muito interessante. Segundo esse processo da conquista da atenção, eu vejo a criatividade e as nossas campanhas, elas têm esse ideal. Aqui, George, Arnaldo, Dani, Salinas, Ingrid, é uma equipe muito plural, o Diego Cuvelo também, enfim, uma equipe muito, muito plural que trazia essa meta, é a criatividade como gatilho de conquista da atenção. E não é meramente entretenimento. Tem uma frase que eu repito muito, que é do Pedro Mesquita, um dos coordenadores de comunicação de Maceió, que ele fala o seguinte: a comunicação política é fazer permanentemente cavalo de Troia, onde você envelopa com entretenimento e empurra a mensagem dentro. Tem que ter a mensagem dentro. Essa peça serve para quê? Ela vai comunicar o quê? Ela cumpre que papel dentro dos nossos objetivos estratégicos? E quando a gente olha, em especial, essa campanha que a gente tinha budget, a realidade é essa mesmo, a gente tinha budget para poder fazer uma campanha com mais entrega criativa, a de São Bernardo do Campo, você vai ter várias peças que conseguiram romper essa lógica de uma comunicação política tradicional, conquistar a atenção do leitor e transmitir um sentimento.
Um outro ponto que é muito importante é que a comunicação e a mensagem política ela tem que ter a capacidade de mover as pessoas. Se você fala e não consegue converter isso em nenhum tipo de movimento, você não para nada. Porque na essência, política é política, mas o exercício político é comunicação. É comunicação para você alcançar espaço dentro do partido, para você conquistar o voto, para você se comunicar e manter os consensos dentro da comunicação institucional. Então, esse processo exige um processo permanente de comunicação. Então, dentro dessa ideia de conquistar a atenção, o digital ele tem um papel importante, porque ele está muito aliado a dois pilares que são muito claros dentro da comunicação atual, que é a autenticidade. Isso não muda. A autenticidade ela tende a ser perene dentro do processo de construção de comunicação política, e a horizontalidade das relações. Não significa dizer que é um líder que ele deixa de ser líder e fica dentro do platô. Não, ele é líder, mas ele é acessível e essa comunicação transmite isso. Então a gente acredita muito nessa força da criatividade dentro desse processo de conquistar a atenção e principalmente de mover as pessoas. O que move as pessoas na prática, e aí eu vi o debate mais cedo, falando sobre propostas e tudo, eu concordo, inclusive foi muito claro que o eleitor estava mais crítico em relação a propostas. Essa coisa de você chegar mirabolante e dizer assim, vou zerar isso. O eleitor não acreditava, porque ele está cético com política. Então, o que fazia ele acreditar na proposta? Você tinha que ter um tripé ali para justificar. Às vezes, poucos elementos justificavam a proposta e era mais plausível. O que validava as pessoas acreditar naquela proposta? Processo de comunicação simples, era o emissor. Esse emissor tinha que ter congruência com aquilo que estava sendo colocado, que trazia credibilidade, as pessoas tornavam aquilo incrível. Ponto. É isso. E é o processo de comunicação como sempre foi estabelecido. Então, o que pesa nesse processo, e o digital é muito forte nisso, é o sentimento público. As pessoas pensam o que sentem e votam naquilo que sentem. Não existe profundidade do debate dentro de um consumo de conteúdo fragmentado que é no digital, que permita reflexões tão profundas. E ninguém quer gastar energia com isso, muito menos memória. O eleitor está cada vez mais seletivo com sua memória em relação à política, menos ainda. Pode fazer uma pesquisa agora e perguntar quem foi que votou em vereador dentro do campo aqui do evento, a gente vai lembrar. Muitas pessoas não vão lembrar. Imagina a população em geral. Faça aqui em São Paulo, e reflexo disso também é o pior parlamento mirim do Brasil. Ninguém sabe quem são os vereadores de São Paulo, porque não interessa para isso. Então, assim, dentro do processo de sentimento público, o digital, por que ele é tão fundamental? Porque ele é relacionamento. E é um relacionamento que, às vezes, na tecnicidade, a gente fica muito preso. Relacionamento é porque você tem que fazer ali, e tem que construir o líder, e tem que ter a resposta, e tem que trazer a pessoa para dentro, e tem que fazer um relacionamento, e tem um gasto de energia transpiracional. Maravilhoso. É lindo isso. Não acontece em todo lugar. Você tem uma campanha agora com muita gente, muitos profissionais, tentou fazer isso, mas não tinha fôlego para aplicar. A relação que é construída, ela também é um processo platônico. Quantas pessoas aqui são apaixonadas por João Campos sem ter nenhum tipo de relacionamento de troca com ele? Mas dentro do conteúdo que está sendo... Bicho, é a vida. É quando a gente se apaixona pelo cinema, pelo artista, pela relação. Às vezes é um sentimento platônico de relacionamento. Mas o digital serve para isso, para você dialogar com o seu núcleo duro. Tirando fenômenos como o Nicolas, você tem um cara que é voto estadual, mas ele é um fenômeno nacional, e aqui para nós são meia dúzia que consegue fazer isso, você sempre está falando no digital com a fração do seu eleitorado. Então não é importante? É muito importante. Esse eleitor é o seu eleitor núcleo duro, que é evangelizador de sua mensagem, que vai fazer sua defesa, que vai replicar isso e vai provocar, em boa parte, aquilo que é fundamental no processo político, que é a conversação pública. A conversão do voto, ela existe na conversação pública. Não é uma grande peça publicitária que faz as pessoas comover. Pode gerar impulsos, pode provocar emoções, mas é a partir desse sentimento de pertencimento na conversação pública que acontece isso. Para fechar minha participação é o seguinte. Eu sou oriundo do digital, migrei para, na verdade, eu venho da TV, ensino marketing digital, mas trafego hoje em 360 dentro de campanhas, mas eu tenho plena convicção que o que tem a maior capacidade é mobilização, seja ela digital ou de rua. É você provocar a conversação pública. E o digital tem esse papel para formar evangelizadores da sua mensagem, para que essa mensagem seja replicada e ela esteja no centro do debate. E aí vamos dar mão palmatória quem é que não goste, mas a TV faz isso muito bem. O bolsonarismo provoca essa conversação pública de forma permanente e consegue estar pautado e consegue, a partir disso, conectar pessoas dentro do sentimento público. Então, eu tenho essa frase do André Lubick, que está no livro Gestão das Emoções Políticas, que é um livro muito interessante, que é isso. As pessoas pensam o que sentem, votam naquilo que sentem. Então, o digital é um baita canal para a construção desse relacionamento e para que a gente possa gerar essa mensagem que se conecta não somente com o eleitor, que provoque nele um movimento, que faça ser evangelizador dessa mensagem e que ele provoque a conversação pública.
a partir de um processo onde, dentro da técnica de comunicação e propaganda, a gente utiliza a criatividade para romper os interesses e conquistar a atenção do leitor. Legal, muitos pontos para a gente discutir depois aqui. Marcelo, vamos nessa? Pessoal, primeiramente, uma boa tarde a todos. Uma honra enorme estar aqui nesse evento do campo. Não sobrou muito para eu falar depois do Juarez, mas eu vou improvisar aqui. Queria falar com vocês uma parte, talvez, menos técnica do que o Juarez trouxe aqui, mas todo mundo sabe, a gente sabe quando alguma coisa vai dar errado, especialmente quando a gente fala de digital. Tem sintomas, tem sinais, né? Se fosse um carro, você ligou o carro e tem uma luz lá que não devia estar acesa, tem um sinal de que não está legal, não está no caminho. E o digital, ele dá esses sinais o tempo todo. Só que nós, como profissionais, Juarez, e nos últimos tempos, especialmente nas campanhas que eu tenho atuado, o que eu percebo muito é que a gente tenta corrigir esses sintomas, esses sinais do digital, muitas vezes olhando para o aspecto do conteúdo. A gente tenta corrigir isso olhando para, porque alguém falou aqui mais cedo, qual que é o jeito certo do post, qual que é o formato que engaja mais, qual que é a forma de trazer resultado A, resultado B, resultado C. E a gente olha muito, muito pouco para a estrutura de como essas redes foram formadas, como essas redes se construíram. E se a gente fosse mapear, e aí vamos pegar essas eleições que passaram agora, a gente falou de São Bernardo aqui, São Bernardo é um exemplo, Niterói é outro exemplo, vamos falar de André Fernandes em Fortaleza, ou qualquer outro grande case digital que a gente vai observar, existe uma relação direta entre, quando a gente pega lá, quem participa de uma rede digital, quem participa de uma discussão online, e quando eu falo participa, não pense em curtida, em comentário, mas participa, assiste, engaja, se envolve. Quando a gente recorta essas pessoas e vai analisar há quanto tempo essas pessoas que participaram, por exemplo, do post de ontem do André Fernandes, há quanto tempo essas pessoas se relacionam com o André na rede dele? Se a gente cruzar isso foi feito por nós em mais de 200 campanhas esse ano, a gente vai perceber o seguinte, que existe uma relação direta entre a tua capacidade de construir uma comunidade online e o teu resultado digital. Por quê? Porque essa construção ela não é rápida, ela não é instantânea. Muita gente, o candidato do passado, o chamado do passado, talvez pretensiosamente, ele surgia para a campanha para construir uma rede. Eu acho que o Datena, foi citado aqui mais cedo, o Datena tinha um Instagram gigantesco, 1 milhão de seguidores, alguma coisa assim. O prefeito de São Paulo comprou 1 milhão de seguidores durante a campanha. As construções não são as mesmas. E a construção também não é a mesma do Pablo Marçal. Agora, será que esse potencial eleitor, o pretenso eleitor do Pablo Marçal, não se relacionava com ele há muito mais tempo, digitalmente, não tinha uma estrutura que levava a informação de quem criava, a quem distribuía lá na ponta, esse influenciador interno, vamos chamar assim, ou esse cara que pode mobilizar essa informação? Será que essa relação não era muito mais direta? Então, a minha provocação é a seguinte, não dá para a gente pensar em rede social que se constrói no eleitoral. Essa rede social ela tem que ser construída continuamente. Ela é uma construção de longo prazo. Porque o objetivo final dessas redes sociais a rede social não vira voto diretamente, é o que você falou agora. A mobilização, ela é o fruto, ela é o ovo de ouro desse processo. A gente quer gerar mobilização, mas eu não sou capaz de gerar mobilização com um relacionamento com o eleitor ou com o cidadão de um mês. Esse é o que a gente enxerga lá em Topázio, é o que a gente enxerga em João Campos, é o que enxerga em Eduardo Braide, é o que enxerga em qualquer case digital. São relacionamentos que são construídos no tempo. Então, trabalhar a campanha permanente não é só ter um bom canal digital, não é só ter seguidores, não é só criar uma comunicação que gere engajamento, é muito mais do que isso. É, sem dúvida nenhuma, construir uma comunidade que na hora do momento eleitoral será aproveitada. Mas a gente está falando aqui de construção de comunidade, de trazer pessoas que possam participar de projetos, se envolver em projetos e, em última instância, transformar isso tudo em voto. Bora por Oliveiros, então. Bem, boa tarde. Primeiro, agradecer a diretoria do CAMP, na pessoa do Bruno, pelo convite para participar dessa mesa. Agradecer aos demais participantes, em nome da Karina. E dizer que sobra muito pouco mesmo para a gente falar sobre o digital depois da fala dos três aqui. Mas eu havia me preparado para fazer uma provocação que os dois, principalmente, que me antecederam, deram um insight que eu acho que é a grande provocação que para nós
que operamos na comunicação política seja o grande desafio após a massificação do digital, que é o controle da tara pelo like por parte dos nossos clientes. Daí, eu quero aqui, a gente participa de vários eventos publicitários, aí o publicitário sempre vem, mostra os filmes dele, né? Aquelas coisas maravilhosas, fala que fez, que aconteceu. O Juarez acabou de falar o que fez e aconteceu, e eu quero dizer para você o seguinte: quem não acompanhou a campanha de São Bernardo, saiba que tudo que ele falou, que fez, é absolutamente verdade. Do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista do cuidado com a estratégia, do ponto de vista de pensar cada peça a partir do seu objetivo estratégico. E aqui quem está falando é um profissional que foi adversário dele nessa campanha até o dia 10 de setembro, antes de eu sair da campanha que eu estava fazendo. Tudo bem que eu estava na liderança ainda quando eu saí, né? Cuidado, perdeu depois que eu saí, mas a minha provocação, esse negócio da tara do digital, e o motivo, Juarez, inclusive, de eu ter saído da campanha lá foi justamente por isso. Porque a esquizofrenia, que essa história do like, a tara do like, né? Criou na cabeça dos políticos, é um troço, é surreal. Então o cara fica... Tanto que o candidato que eu fazia campanha, depois ele comprou 50 mil seguidores da Índia, do Paquistão, do Cazaquistão, do Uzbequistão. Mas por quê? Porque algum profissional da nossa área topou esse diálogo com ele. Então, qual é o nosso grande desafio, na minha opinião, e aqui que é a provocação que eu queria deixar? Como a gente consegue segurar o trabalho no digital seguindo uma linha estratégica? Porque o objetivo da campanha, seja eleitoral, seja permanente, ela é criar conexão. E, na minha opinião, né, desde que se inventou o fogo, se inventou a roda de conversa, a gente se acostumou a ouvir histórias. Então, na minha opinião, campanhas ainda são contações de histórias. E para contar uma história que tenha essa conexão, que crie efetivamente essa conexão, que tem essa fragmentação no contar, né, como uma novela também fragmenta nos seus capítulos, ela precisa ter uma estratégia por detrás. E não dá para as campanhas ficarem naquele movimento errático, conforme a colega do ensino médio, da filha, do primo, do irmão do candidato, falou que ela botou um post lá na internet que não está engajando. Se ela nem sabe qual era o objetivo estratégico daquele vídeo, ou daquele post, ou seja do que for. Então, o grande desafio nosso, na minha opinião, é nós mantermos, né, enquanto profissionais da área do marketing político, é mantermos uma campanha na linha estratégica que foi feito pesquisa, que foi feito estudo, que foi feito análise, que foi construída uma candidatura, né, à luz do que se observou nessa fase de ensino, e eu sou daqueles que não acredita que uma campanha eleitoral se vença a partir de uma gincana de propostas. Eu acho que isso é coisa absolutamente do passado, se já foi do passado, né? E eu tô falando quem atuava já no século passado. Então, né? Então a gincana de propostas é história. E daí vem o amor platônico, aí vem a identificação, que a gente nem sabe o porquê que existe essa identificação. Mas é porque existe uma história sendo contada que não começou a ser contada na eleição. Essa é a absoluta verdade. E no digital, muito mais ainda. Né? Então, assim, a provocação que eu deixo, para não me alongar mais, é essa. Como é que a gente segura esses caras que estão na tara, né, por ter o like, por fazer a dancinha do TikTok, por pegar a trend e tal, dentro de uma linha estratégica. Daí, a gente falando de ética, será que a gente deixa 20%, pode fazer as tuas bobagens aí, a gente segura aqui para... Né, porque nós viramos psicólogo do cara, né? Na verdade foi essa. Então eu queria deixar essa provocação. Campanha é estratégia. Né? O digital, ele deve servir. Talvez, no século passado, se o campus existisse, nós estaríamos discutindo a massificação da televisão
e a campanha permanente. Antes dela, a massificação do rádio e a campanha permanente. Então, que nós encaremos a massificação do digital desta forma, a serviço de uma estratégia devidamente elaborada, testada, pretestada e tal. E, por fim, eu não poderia, nessa primeira intervenção, perder a oportunidade de chamar a atenção para algo que vai começar ou voltar a acontecer amanhã no Supremo Tribunal Federal, a questão do julgamento do Marco Civil. Eu acho a nossa profissão, a nossa atividade econômica prescinde de um espaço democrático. Nós vivemos na democracia. E o Camp foi sábio ao incluir a democracia no título do seminário. Então, não há como nós vivermos num ambiente democrático se as big techs não sofrerem algum tipo de regulação. Então, eu acho que nós também, como profissionais, nós devemos nos posicionar sobre isso no nosso cotidiano, mas não dá para os caras seguirem sem ter a responsabilidade. E daí o representante da NJ falou aqui de manhã, eu até compreendo, ele tem o corte corporativo legítimo dele, e eu não tenho esse corte, mas eu acho que assim como os jornalistas são responsabilizados pelos conteúdos, as big techs têm que ser responsabilizadas. Porque eles são remunerados, e muito bem remunerados, por esse conteúdo, por essas fake news, por esses ataques, por esses crimes que são cometidos diariamente nas redes sociais. Então, eu concluo por aqui para abrir para o debate. Eu já vou começar discordando de vocês que tinham dito antes que não tinha muita coisa para falar, né? Depois dos outros, tem muita coisa para a gente falar, né? Inclusive o jornalista quer fazer alguma observação, pode fazer aí. Eu vou tentar ajudar essa provocação que é o seguinte, cara, a gente profissionalmente vai lidar com isso permanentemente, porque a internet ela lida diretamente com ego, vaidade, então não é fácil controlar isso no ambiente político. O que eu posso dizer é o seguinte, não sei se você vai entender o que eu vou falar, mas felizmente você saiu do projeto que você estava, porque era uma campanha muito dura e a estratégia falava mais alto. E na hora que você sai, que tem a sua atuação na abertura e tal, é clareza sobre movimentos estratégicos, abriu um flanco que permitiu que a gente avançasse e terminasse o primeiro turno em primeiro lugar. Na prática, a campanha perdeu o eixo estratégico dela e aí permitiu com que a gente avançasse um flanco, deixando aberto. É uma eleição duríssima, terminou o primeiro turno 28, 26, terceiro colocado 24 e o quarto colocado 22. Então, era uma eleição da estratégia, ela tinha que ser muito segura, você tem que estar muito seguro. Nós tínhamos a felicidade de ter o diagnóstico estratégico do Organ, e na sua saída a gente percebeu claramente como o nosso principal adversário naquele momento que liderava a disputa, ele perde esse eixo estratégico, às vezes movido por aquilo que eu participei do podcast agora do Camp, eu falo isso. É como os caras sendo seduzidos por essa dopamina do engajamento. Essa coisa de trends, fazer dancinha, se estiver dentro da sua imagem, se for congruente com você, faça. Mas não fazer por fazer, não por modismo. Que é essa coisa louca pela busca desse engajamento, por essa coisa de ter 1000 curtidas como se isso fosse resolver alguma coisa na eleição de 1 milhão de habitantes. Né? Esse ponto, tem várias provocações para fazer para vocês aqui, mas esse ponto sobre os políticos e os candidatos não entenderem essa tara pelo like, pelo número de seguidores, né? Queria avisar vocês, eu tenho uma agência de propaganda fora do mundo político, eu misturo as duas coisas, e no outro mundo é igual também, viu? Quer dizer assim, ou até pior, né? Essa não é uma característica específica dos políticos, o meio digital criou uma lógica totalmente distinta de racionalização dos dados. O Abel Lumer, que estava aqui hoje de manhã, não sei se ele está aí ainda, tem um artigo muito bom em que ele diz isso, que a gente avaliar os dados absolutos, o número de seguidores e tal da internet como um dado de qualidade, de importância, é a mesma coisa que julgar um livro pelo número de páginas. O livro é melhor quanto mais páginas tem, e é mais ou menos, é tão básico quanto isso, né? Mas eu queria fazer uma provocação, começar as provocações dizendo o seguinte, a gente está falando de campanha permanente, e a Karina lembrou que a gente, antigamente, os governantes tinham o poder da fala, né? Tinham a mídia paga e ela era restrita,
e eles conseguiam fazer essa campanha com uma certa dose de protagonismo e quase que sem contraposição. O Juarez também lembrou que a gente está com uma mídia fragmentada, não é só o digital que é fragmentado, está tudo fragmentado, a audiência está fragmentada, a atenção das pessoas está fragmentada. E a gente tem hoje dois tipos de campanha permanente, a do governante e a da oposição, que às vezes nem sabe ainda que é oposição, mas já está se posicionando no mercado. E entre essas duas frentes ainda tem as pessoas que também têm voz e têm interesses passam a discutir a escala 6x1 e influenciar o debate político. E no meio de tudo isso a gente tem um outro problema que o digital, na minha opinião, potencializa demais, que é essa tara pela velocidade. Eu não lembro se foi quem de vocês disse aqui também, que é uma coisa muito interessante, que a gente tem uma lógica de urgência que não existe mais, foi o Juarez que disse, né? Que, assim, não é que não existe mais, é que nunca existiu, na verdade, né? Essa urgência é uma coisa que o digital criou, porém, criou. Né? A gente para na frente do elevador e fica apertando o elevador porque a gente não tem mais paciência de esperar. Desde o tempo da rodinha lá. E este mundo, ele está deixando a democracia lenta. A democracia tem um processo lento. Isso não dificulta na campanha permanente para os governantes versus a oposição. Eu sou governante. Eu tenho que fazer campanha permanente com o digital que acelera a ambição das pessoas, o desejo das pessoas, a resposta das pessoas. E a democracia, o governo, a burocracia tem um tempo diferente, é mais lento para chegar. Não facilita demais para quem é contra fazer campanha permanente versus quem é governo fazer campanha permanente? Eu vou dar um pitaco já aqui. Eu acho... Tem um ponto importante aí. Eu acho que sim e não, porque quando a gente fala de governo, a gente tem também a questão de que o governo tem muito mais pauta que a oposição. Se essa rede social é movida por assunto, se eu preciso estar o tempo inteiro produzindo, é uma sede infinita de produzir, normalmente os governantes terão vantagem nesse sentido, pela falta de pautas da oposição em diversos momentos. Especialmente quando a gente fala de município. Quando a gente fala de município, de governo de estado, é muito fácil para os governos produzirem informação e pauta. Isso é muito visível quando a gente fala de Câmara de Vereadores. Os caras não conseguem criar conteúdo, porque não tem conteúdo legal na Câmara. Ele tem que fabricar pautas externas o tempo todo, enquanto o prefeito, se ele receber um release de cada secretaria por semana, ele tem conteúdo para trabalhar quase de forma infinita. Isso reflete muito também quando a gente olha os maiores quadros digitais do Brasil hoje, são prefeitos. Por quê? Porque tem um volume de pauta absurdo e conseguem daí, de fato, abastecer essa rodinha, alguém aqui falou farândula, mas esse cirquinho, entendeu? Você consegue estar o tempo inteiro produzindo conteúdo, num ritmo que, de certa forma, alimenta essa questão do algoritmo, de você estar o tempo todo chovendo no teu jardinzinho. Só uma observação. Por outro lado, a oposição ela consegue reunir aquele combo de frustrações que os governantes não conseguem atender e, ao reunir isso, dá margem para uma comunicação mais estridente. E quanto mais estridente, quanto mais gritaria, quanto mais revolta, mais engajamento, mais atenção, que é a moeda mais cara, né, no digital, é a atenção. Então, eu acho que quando a oposição faz bem feita essa reunião de frustrações e comunica isso bem de forma estridente, como eu falei, também tem uma vantagem bem grande, né? Em oposição ao governante que não está muito bem ali na sua pauta, né? O que eu acho assim, Fábio, que o governo ele perdeu a exclusividade da campanha permanente, né? De ter uma facilidade maior com a campanha permanente. Então a oposição, óbvio, ela ganha espaço. A oposição, como tu falasse, nem oposição, nem situação, mas o cara que quer se posicionar no jogo, que quer entrar no jogo. Então, eu acho que cria essa vantagem. Agora, os governos, eles duplicaram, né? O governo, o Marcelo falava muito bem, a questão do protagonismo na pauta. Se eu faço a comunicação bem feita, de governo,
eu domino a pauta da cidade. Logo, eu reduzo as frustrações. Então, a questão de tu teres o protagonismo, o primeiro a falar, né, seja de coisas, inclusive negativas do governo. Pô, eu tenho o companheiro que fez a campanha de Porto Alegre, né, o Kleber, né? Então, se eu tenho um espaço, e lá o prefeito fez isso durante a enchente, e eu como porto-alegrense, mesmo não morando lá, eu acompanhei o episódio lá, protagonismo, então, ele foi para frente. E fora a rejeição da Maria do Rosário, a rejeição do PT, a rejeição de outras coisas em Porto Alegre, isso foi importante. Então, o governo ele ganha por conta desse protagonismo, somado à possibilidade de fazer o trabalho digital também. Né? Eu me lembro, eu saí de Porto Alegre para ir para Brasília trabalhar com um deputado do Rio Grande do Sul. O cara chegava na terça-feira em Brasília, saía na quinta, na sexta estava indo para Flores da Cunha, para na sexta-noite estar em Caxias, ia para Bento, depois voltava para Porto Alegre, e terça-feira voltava fazendo a campanha permanente sem digital. Hoje esse deputado tem digital, além das emendas PIX. Né? Então, o cara tem uma capacidade de fazer a campanha permanente muito maior. Mas eu acho assim, o governo ainda tem a vantagem, se, obviamente, trabalhar de uma forma correta. Né? Eu acredito que passa muito, eu falo, pelo prisma do governante, né, do gestor. Eu até brinco assim, as pessoas copiam muito o João Campos, né, mas copiam, não tenta não copiar, né, pintar o cabelo e tal. A base da comunicação dele é muito simples. E ele não tem entrega, imagina, não tem prefeitura que tem 200 mil entregas, mas ele consegue fazer uma entrega pequena, algo que do ponto de vista comunicacional funciona muito. Ele tem um programa lá de escadarias de comunidade, que ele cede o material, sei lá, 18 mil, 20 mil reais, 25 mil reais, uma coisa simples, mas ele aborda aquela obra a partir da ótica da população. Então ele chega, Dona Maria, a obra ficou boa, ficou maravilhoso, mudou minha vida. Mudou sua vida a escadaria? Mudou. Porque agora eu posso ir na UBS, faz 3 meses que eu não ia. Simples, pô, comunicação, é o básico, validação social, e ele repete isso, repete isso, repete isso. Ele já mostrou 1000 escadarias, 2000 ruas calçadas, você encontra a mesma coisa, não tem nada mirabolante. Tem nada, eu nunca vi João Campos entregar um viaduto ponto estaiado, não sei o que não. Mas ele tem presença e mostra cuidado com a cidade. E aí você vai construir o quê? Relacionamento. Uma liderança autêntica, de proximidade, horizontal, e vai repetindo isso, e vai repetindo. Porque quando a gente se entrar na briga direta dessa coisa da resposta, a prefeitura até consegue tapar um buraco, mas o governo do estado ele tem uma mobilidade ele é mais burocrático, mais lento. A oposição, naturalmente, tem. Eu tenho um negócio que eu gosto muito, trabalhei numa campanha, que era de Senado e era contra o Cleitinho, né? E o Cleitinho fazia assim, ele chegou, sei lá, 10 mil ambulâncias, sei lá, 1000 ambulâncias em Minas. Ele nem era oposição, mas ele subia, ia no pátio, pulava o muro, tudo parado, 1000, ia se entrega amanhã. Tudo parado, não sei o quê, papapá. Fazia um vídeo e estourava. Aí no outro dia entregava, não queria entregar, porque tem que placar, tem que adesivar, tem que fazer não sei o quê. Aí ele voltava lá, foi o que eu fiz, viu meu trabalho, tá, não sei o quê. Então a oposição, ela é irresponsável. Então ela tem espaço para isso. Então por isso que eu acho que quando a gente for, não dá para você querer brigar nesse nível de resposta. Agora, comunicação, comunicação digital, relacionamento, essa construção permite que esses grandes cases que nós temos hoje porque quem teve de prefeitos de capital acima de 80%. Prefeitos de capital sendo reeleitos acima de 80%. E quando você vai ver, todos eles têm em comum um processo de comunicação autêntico e com essa horizontalidade nas relações. Vou pegar esse gancho dos prefeitos, João Campos e Topazio e outros, que estão que são hoje um case digital, para fazer uma outra provocação. Tem uma frase comum na comunicação, na publicidade privada, que hoje em dia diz o seguinte, que marcas que não se tornarem creators serão substituídas por creators que vão se tornar marcas, que estão se tornando marcas. A gente está citando aqui políticos que têm uma característica de serem creators e de serem muito aptos a esse mundo digital, com desenvoltura, autenticidade e tudo mais. E realmente isso tem funcionado. Eu até tenho um pouco de dúvida se só as escadarias, sem todo o outro lado do João Campos, teriam o mesmo efeito. Se só as entregas mais pontuais do Topazio, sem todo o outro lado do Topazio, o que ele significa, inclusive, de antítese ao mundo digital, né, pela idade, pelo jeito e tal, funcionaria tão bem. Né? Eu acho que tem um pacote aqui de estética. Na prática é o seguinte, é um tripé.
Não existe só, é comunicação, política e gestão. Esses Então, caras, tem comunicação, política e gestão. mas esses caras são creators por natureza. A minha pergunta e provocação é, daqui para frente, nesse mundo do digital, do relacionamento, das conexões, da conversação pública, a gente vai ter cada vez mais candidatos que vão precisar ser creators para serem protagonistas digitais? Eu não vou falar muito, não, é rapidinho. Não são candidatos, é todo mundo. Marketeiro tem que ser creator agora, você vai advogado agora é creator. Não faço produção digital, mas estava dando entrevista em TV ao News. Essa produção de conteúdo, essa validação, ela está presente dentro do que é o digital. Todo mundo é produtor de conteúdo. Então, se você quer ter autoridade com isso, você tem que ser creator, você tem que estar criando conteúdo. É a máxima desse ambiente digital, na minha opinião. Né? Eu acho que eu concordo contigo e quando o Oliveira falou aqui sobre como é que a gente ia lidar para controlar esses candidatos de alguma forma, eu até pensei em responder um pouco por aí, sabe? Eu acho que vai existir um corte, que eu não sei se ele é positivo ou negativo, mas ele já vem acontecendo no perfil do político. Hoje existe treinamento para político, tem de tudo para tentar fazer os caras entrar nessa linha creator. Eu não acho que é uma regra do tipo, o cara tá fora se ele não for, mas eu tenho certeza que hoje facilita muito se ele se dispuser a fazer. Não sei se a Luísa está aqui ainda, mas o Topázio, que é o caso de Florianópolis, ele não é um nato digital. Ele é um cara que grava 1 hora por dia. Ele está disposto a gravar 1 hora por dia, ele vai seguir um roteiro que é entregue para ele e ele vai confiar nesse processo. Mas eu não quero confiar, eu quero fazer do meu jeito. Tem um preço a se pagar. Eu acho que os políticos vão lidar com isso, e o que eu acho que tem acontecido muito também é que esse ciclo eleitoral, e talvez já o anterior, e acho que de 18 para cá, de forma progressiva, os políticos que entendem isso têm sido premiados. A partir de um projeto esse ano, que até o parceiro que está aqui na plateia vai saber quem é, que simplesmente o candidato não se mudou em nenhum momento a comunicação. Ele abriu mão de comunicar, ele falou, vou fazer do meu jeito. Ele pagou um preço por fazer do jeito dele. Então a gente não pode fazer por ele. Sabe? Eu acho que essa questão do creator passa diretamente por isso. E um outro ponto que é importante, a gente ter claro que no volume de uma campanha municipal ou estadual ou de presidente da república, o volume de produção de conteúdo que está relacionado às campanhas, hoje não é 1% do volume criado de conteúdo. O eleitor está criando conteúdo a todo tempo. Então o trabalho desses creators não é só influenciar, relacionar, mas é também pautar o que os seus grupos farão dali para frente. Então, quando o Juarez falou antes de mobilização, acho que ele está muito correto, está muito certo nisso. Não é ser creator para ser famoso, ou para ganhar curtidas, ou para ter comentários. É ser creator para ser capaz de influenciar o grupo a produzir a reverberar essa informação. Eu acho que passa muito por aí. Bom, vou pedir licença aqui só, porque os nossos mundos se cruzam, os nossos mundos se cruzam. Então, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não quero desestimular quem está pensando em entrar na nossa área. Mas assim como eu dei testemunho do Juarez, da excelência do trabalho que ele desenvolveu em São Bernardo, eu quero dar testemunho da fala do Marcelo. Essa campanha que o Marcelo se referiu, é absolutamente verdade que o candidato não quis se moldar. E por que eu posso falar isso? Porque eu estava nessa campanha e abandonei em abril, quando eu vi que esse cara era o que era. Então é o seguinte, essa é a grande dificuldade que a gente vai ter nos próximos anos. Como é que torei esses caras, entendeu? Então eu só queria dar o testemunho que efetivamente esse cabra aqui é um herói, porque aguentar aquela figura lá até o final, vou te contar. E a gente fica assim no limiar, né? Porque a gente quer que tenha autenticidade, mas quer que siga a estratégia. A gente quer, né? A gente quer que o cara seja original, mas ao mesmo tempo não pode fugir muito, não pode imitar ninguém. É complicado também porque tem outra questão, não basta o cara querer, ele precisa ter um carisma, precisa ter uma personalidade, precisa ser um comunicador, né? Todo político precisa ter, né, mesmo do seu jeito, se comunicar bem. Então a gente fica nesse impasse assim. Acho que o Código Topázio, né? Não adianta ele fazer aquilo tudo na internet, se Florianópolis é uma cidade pequena. Se tu encontrar o cara na rua e ele não te der bom dia, se ele não sorrir para você, então acho que isso é muito importante também, né?
essa congruência entre o que o cara é na internet, para já fabricar um cara online que no dia a dia o cara não dá bom dia para as pessoas. Acho que é bem... E é bom a gente lembrar que a gente fala muito dos candidatos que não se moldam, que não enxergam isso da estratégia e que não entendem essa nova configuração, mas tem muita gente do lado de cá também que tenta fazer o candidato ser uma coisa que ele não é. Né? E que a gente tem muita gente que ensina errado o que é se adequar a este mundo digital. Né? E a autenticidade ainda é o Topázio, eu não conheço pessoalmente, acho um case maravilhoso, inclusive porque o João Campos, a gente olha para ele e a gente um cara jovem, que né, nasceu nesse mundo, tem facilidade. O Topázio é, teoricamente, o cara que a gente diria que não chegaria lá, né? E chegou lá sendo um autêntico, né? E fazendo disso uma vantagem competitiva. Mas eu queria pegar um outro ponto que vocês falaram aqui mais de uma vez, e mais de um falou, sobre a economia da atenção. E esse é um assunto muito importante, porque, inclusive, o Pablo Marçal falou, né, muitas vezes sobre isso, né, que estava na economia da atenção e que os cortes funcionam muito para isso, e acho que ela foi gerando efeitos muito perversos, do tipo os debates hoje só são para gerar cortes, né, ninguém está interessado, acho que nem mais quem está vendo o debate está interessado no debate em si. Porque eu assisti o debate de São Paulo, não estava envolvido com a campanha de São Paulo, e as pessoas que estavam em São Paulo, que eram meus amigos, me mandavam mensagens já falando do corte que ia gerar aquilo ali, já esquecendo o resto do debate, preocupado com uma outra lógica. E tem um pouco a ver com essa economia, essa sociedade desatenta que a gente está vivendo hoje. Por outro lado, a gente tem, se eu não me engano, 3 capitais esse ano, que acho que foi Palmas, Manaus e Porto Velho, talvez se eu me enganar alguém me corrige, que não foi para o segundo turno ou não foi eleito no primeiro turno quem tinha o menor tempo de televisão e rádio. Ou seja, nas outras 23, né, porque o federal não conta, nas outras 23 capitais ganhou ou foi para o segundo turno quem tinha maior tempo de televisão e rádio. A gente ainda enxerga essa potência. E aí tem 2 perguntas que eu queria fazer relacionadas a esse universo do digital para vocês. A primeira é a seguinte: eu tenho para mim que uma das razões, fora o fato de que muita gente acorda para a eleição quando começa o horário político, né? Tem eleição esse ano, né? Então ajuda também a acertar um pouco, mas eu tenho para mim que uma das razões para que isso aconteça e continue acontecendo, e toda a eleição eu olho isso, e toda eleição é mais ou menos assim, um grande movimento eleitoral de vencedores é quem tem mais tempo de rádio e televisão, o que também a gente pode relacionar com o nosso painel de amanhã de manhã, porque a reforma eleitoral também precisa olhar para isso, né? Estimula demais coligações que não fazem sentido, negociações e etc. Mas as pessoas, quando estão na frente do horário político, elas estão com uma atenção interessada. O nível de atenção na frente da TV é muito diferente do nível de atenção que a gente tem aqui fazendo scroll no celular. E muitas campanhas fazem o raciocínio de colar uma coisa na outra, né? Monta uma estratégia para a TV e aí depois replica ela para o digital meio parecido. Vocês não acham que esta lógica de construir uma atenção interessada na TV versus uma atenção muito fragmentada no digital, a gente ainda não burilou adequadamente nas campanhas, a gente ainda não tratou isso com os candidatos e com as campanhas de uma maneira diferente, para que eles percebam no digital uma coisa muito sui generis em relação ao rádio e TV, é outro bicho, é outro consumo de mídia, é outro relacionamento, é outra lógica, e a gente ainda trata meio parecido tudo uma coisa só? Eu acho que duas questões, Fábio, eu queria... Primeiro, sobre a questão do tempo de TV. Eu acho que nós temos que... Não dá para fazer uma análise linear. Ganharam porque tinham mais tempo de TV. Porque também eles tinham a maior aliança partidária. Logo, eles também tinham uma capilaridade maior de campanha, com mais agentes interessados em pedir voto, inclusive gratuitamente não, porque vereador está louco, né? Mas mais gente pedindo voto no front. Então, também tem isso, né? A questão do tempo de TV, mas eu acho sim que a televisão e o rádio ainda são os grandes atores na comunicação política eleitoral. Eu defendo
uma proposta e já desde 2014 eu defendo isso. O fim do horário eleitoral gratuito. A transformação do tempo do horário eleitoral gratuito do bloco em 3 debates em pool durante a campanha e a manutenção e potencialização das inserções. Finalizar aquele bloco lá que é um custo e a audiência ela é centrada, mas com aquela comunidade com a qual já está engajada. Então, eu acho o bloco um desperdício de tempo, dinheiro, paciência, né? Serve para alguns candidatos sentar com a sua família e se assistirem, mas do ponto efetivo mesmo, eu levaria para o debate e fortaleceria as inserções. Mas eu acho assim, que respondendo aí a tua indagação principal, não conseguimos, na minha opinião, ainda traduzir isso. Né? Eu parto sempre do princípio, e eu não sou especialista em digital, eu sempre trago alguém da área digital para trabalhar comigo nas campanhas, porque eu não me atrevo a pensar o digital no digital, mas eu acho que nós temos uma estratégia geral. E daí cabe a tradução nos movimentos táticos da campanha para o digital, como para a televisão, como para o material impresso, como para a caminhada. Né? Então, pensar o todo da campanha a partir dessa estratégia. Essa foi a minha provocação inicial. Mas eu acho que nós não... Porque a história do corte, quantas e quantas campanhas a gente vê cortes do programa eleitoral na rede, como se aquele conteúdo valesse para a rede. Né? E não vale. Então, eu acho que nós não conseguimos ainda, e acho que a dificuldade está no orçamento, né? Nem todas as campanhas têm a felicidade que o Juarez teve, né, Juarez? Falasse aqui que teve orçamento. Né? Então, a referência da campanha de Serra Talhada. Ah, entendi. Mas do Inocêncio, não. Então, assim, eu acho que nós não conseguimos resolver esse problema ainda dos conteúdos gerados. Não, sem sombra de dúvida, TV continua sendo TV, rádio continua sendo rádio, mas a sensação que eu tenho também, Fábio, é que o consumo mudou. A gente tinha uma campanha que era muito importante, o grau de conhecimento é fundamental, mas a gente precisava acelerar isso. E a audiência mostrava para a gente que os televisores estavam ligados na hora do programa. E a gente não via isso materializar, e o programa era testado, funcionava, efetivamente a mensagem ela conectava com o eleitor que nós queríamos alcançar, mas a gente não via isso sendo materializado realmente no grau de conhecimento, mesmo você tem uma audiência muito forte, 3, 4, 5 milhões de pessoas, em tese, a partir dos dados de audiência que estavam conectados. Quando a gente colocou no track, se você tinha assistido o programa eleitoral de ontem, 75% das pessoas não tinham assistido. A TV estava ligada no programa. O formato do programa de TV, imagina, eu assisto todos os programas do mundo, eu assisto como se fosse seriado. Mas o eleitor não quer perder tempo com isso. Eu acho que a inserção é um modelo muito forte, funciona, e funciona principalmente daquilo que é a mensagem guarda-chuva, entendendo que o digital é o campo estratégico para você segmentar a mensagem. Para que você possa fazer isso de forma muito segmentada, entendendo os seus públicos, geolocalização, comportamento, enfim, as mais possíveis formas de você fragmentar essa sua audiência em busca dessa audiência. Então, assim, a TV ela tem um papel muito importante, ela continua sendo, e aí está. Para o Marçal, se falou muito sobre ele aqui, ele só é um fenômeno, ele só foi contada essa história a partir da cobertura da mídia. 2018, Bolsonaro só é fenômeno a partir da cobertura da mídia. Né? Então, a gente olha às vezes só pelo prisma do que seria 2018, algo não sei quanto tempo de programa eleitoral. Mas, não é o programa eleitoral que conta, é muito mais valioso você ter 1 hora dentro de um canal importante falando do cara que levou uma facada. Enfim, então a forma como a TV ela consegue, por exemplo, promover Marçal é muito, muito interessante. Em São Bernardo do Campo, estava tendo um debate, eu não sei se era RTV ou SBT, que foi 11 da manhã, aqui de São Paulo. Todas as lojas que eu entrei no shopping, as pessoas estavam no celular assistindo o debate de São Paulo. A partir de um processo que o cara se torna um fenômeno da atenção. Conquista a atenção. Na minha opinião, o grande defeito dele foi que ele conquistou cedo demais. As pessoas prestaram muita atenção nele. A partir que prestou muita atenção, ele perdeu sustentabilidade, perdeu fôlego e não teve a capacidade de ir para o segundo turno. Enfim, então TV, ela é TV, a mídia de massa. Pronto, vou dar um testemunho de São Bernardo. Qual é o grande desafio que você tem no ABC Paulista? Você não tem a formação de identidade, porque veículo de massa forma identidade. Assim como o cinema ajudou os Estados Unidos, como a TV ajudou os Estados Unidos, a qualquer país a formar a sua identidade, a gente está falando de cidades de 1 milhão de habitantes sem TV e sem rádio,
que consomem conteúdo basicamente vindo de São Paulo. Então, o que fica muito claro para a gente, não existe conversação pública sobre a cidade. As pessoas ficam refém de conteúdos externos e aí existe um desafio muito grande. Não é um dado sensível que eu vou colocar aqui agora. Em determinado momento, a Natália estava junto comigo nesse projeto, a gente teve que fazer uma mudança estratégica para ir para uma estratégia de reconhecimento e aí usando digital como veículo de massa, para poder fazer a mensagem chegar, porque não chegava nas pessoas. O investimento foi R$ 2.100.000. E na prática, o que a gente percebe, quando analisa esses dados com mais profundidade, é que você tinha ali o seguinte: por mais que não tivesse essa grande impressão, grande frequência, uma frequência de programa de TV, pau, você conseguia chegar, mas quem se comunicava com aquela mensagem era o leitor que era mais próximo do meu perfil do meu produto. Então, esse aporte era necessário para poder chegar nesse eleitor que era do produto e que era o eleitor que ia se conectar com a nossa mensagem. É caro também, né? Não é baratinho, né? Não, o CPM saiu de 18 para 41, né? Uma coisa assim, absurda. Eu acho que também tem outro ponto, assim, quando a gente fala a questão da TV, por exemplo, tem que tomar cuidado para a gente, às vezes, defender o time do digital aqui um pouquinho, para a gente não subestimar também os trabalhos digitais que esses protagonistas com grande tempo de TV tiveram. Né? Eu acho que São Paulo é um bom exemplo. Tecnicamente, a campanha do Boulos, a campanha do Ricardo, elas são campanhas muito técnicas digitalmente. O Boulos muito mais nativo, muito mais com uma rede muito mais estruturada, mas eu vou dar um exemplo do Ricardo. Assim, o Ricardo Nunes, ele fazia teste de peças no orgânico. É um negócio, vamos lá, o mesmo criativo de pesquisa, ele lançava 10 criativos para ver qual performava melhor no orgânico e depois otimizar o que foi melhor. Quer dizer assim, é um trabalho, é muito trabalho, é muita força de trabalho. No caso do Boulos, por exemplo, eu lembro que teve, sei lá, um debate, uma entrevista no centro, na Sabatina no centro. Você tem N frentes de conteúdo, você está estimulando essa criação de conteúdo pelo usuário na rua. Então, assim, eu acho que a grande lição, talvez, dessa dinâmica de lidar com a TV e com a internet, seja que a gente não pode mais abrir mão de nada nas campanhas que vão disputar em alto nível. Não dá para abrir mão de nada. E um baita ponto esse, que a gente fica comprando a marola, às vezes, só do Pablo Marçal, né, que o digital. Então a gente às vezes se apaixona porque o cara fez aquilo tudo, confundindo o sucesso dele como se fosse digital, e tem muita influência do marketing da mídia de massa, e ao mesmo tempo esquecendo que não chegou lá também porque as outras campanhas digitalmente também tiveram a sua técnica e competência. Ela não é porque o outro explodiu daquele jeito que aqui não tem. Talvez se não tivesse, o outro tivesse ido, né? Inclusive, então às vezes a gente fica, essa ponta do iceberg aparece tanto que a gente esquece que o resto da massa também trabalha, né? Também tem a parte técnica acontecendo. Queria falar alguma coisa ou eu te cortei, não? Vamos abrir para as perguntas, gente, que a gente ainda tem mais 18 minutos aqui desse painel. Fiquem à vontade aí para perguntar. Se não tiverem perguntas, eu continuo perguntando. Boa tarde, pessoal. Chamo Vitor Moraes, sou de Recife, Pernambuco. E eu queria colocar aqui para vocês algumas questões em relação à ferramenta de campanha permanente. O que a gente tem percebido é que a comunicação institucional ela vem diminuindo a cada período que vem se passando e o candidato ele vem ganhando tem sido percussor, na verdade, desse conteúdo digital. E eu queria deixar a pergunta para vocês: qual é a dificuldade hoje da comunicação institucional, né, de gerar um conteúdo que gere conexão, né, com a sua audiência e com o seu eleitor? E o segundo ponto que eu queria falar aqui para Marcelo é sobre essa questão de você ir testando a sua persona, as suas características de acordo com o eleitor vem sentindo. João Campos, por exemplo, vou puxar a sardinha para mim, que sou de Pernambuco, sou de Recife. João Campos passou mais de 1 ano e meio, né, ali testando a questão do Nevô, a questão da Juliette, né, e isso foi criando aderência e ele foi percebendo que aquilo estava dando certo. E aí chegou um período que ele foi aflorando, foi trajotando as obras de Morda do programa Parceria, como o Juarez aqui citou, e foi entrando a dancinha, foi entrando o passinho, e aquilo foi gerando a conexão com o público até chegar ao carnaval, onde foi aquele estouro do Nevô, que, enfim, né, superou aí, quebrou a bolha de Pernambuco e atingiu o país inteiro. Então, eu queria deixar a pergunta para Marcelo em relação a isso, sobre essa questão dessa conexão e o desafio da comunicação institucional, né, perante o crescimento do perfil pessoal dos políticos. Cara, primeiro, obrigado pela pergunta. Nessa questão da persona, né, da validação da persona, do teste,
É importante a gente ter claro que aquele conceito de segmentação do passado, de que eu falava assim, ó, vamos testar com jovens que moram em bairro tal, ou vamos testar com mães solteiras. Esse teste, ele existe, ele é válido a nível até de teste de discurso, enfim. Mas na prática, o que a gente está falando hoje é de o caso do João Campos. Se eu passo 2, 3 anos dialogando com uma mesma base de público, eu aprendo, sobretudo, como essa base se comporta, não só em relação a mim, mas em relação a mim dentro de cada tipo de conteúdo. Então, estou dizendo o seguinte, que hoje o João Campos tem segmentação do tipo, quem gosta quando eu falo das escadarias? Quem interage quando eu faço algo tipo nevou? Isso é altamente personalizado, né? Não é algo que a gente, que assim, nós queremos agora fazer um anúncio para essa galera. Não existe isso. Só ele vai trabalhar para essa galera. Então, acho que, nesse sentido, essa construção da campanha permanente, né, de você construir isso sempre, você está criando dados. Enquanto o político comunica hoje, ele está adquirindo dados o tempo todo. Então, esse processo de pré-campanha ou de campanha permanente, nada mais é do que uma compra de dados em larga escala. Quanto à tua pergunta sobre a questão institucional, eu participei na semana passada de um evento chamado Redes Ligov, um evento muito legal de comunicação pública, que eu participei com uma comunidade, né? E para mim fica muito claro que o que acontece hoje é assim, nós temos problemas estruturais do poder público para a comunicação. Tá? Então, assim, tem grandes cases municipais. Salvador, um grande case, é a melhor prefeitura do Brasil hoje em comunicação, em resultado, digamos assim. Tu tem, os tribunais comunicam muito bem, tu tem alguns governos de estado que comunicam bem, mas ainda com questões, por exemplo, você quer contratar mídia, não tem como, ou você vai ter que fazer uma gambiarra jurídica para contratar mídia. Tem muitos senãos no processo. Além da não continuidade, né? Às vezes você troca de governo e vai tudo para o espaço e começa tudo de novo, você tem projetos que começam e não acabam. Eu acho que esse seria o grande problema. Acerta quem consegue ter grande comunicação de governo com grande construção política, com certeza. Então você pega lá, Florianópolis acho que é um bom exemplo nesse sentido. Você tem uma prefeitura que comunica bem, que tem avatares, personagens, linhas editoriais muito completas, trabalha a mídia paga, tem um fluxo organizado de informação, tem quase um plano de carreira dentro da prefeitura. Se tu pegar a galera da comunicação, tá lá 10, 15 anos, trocou o governo, os caras foram ficando. E tu tens prefeitos que conseguiram se posicionar como creators, como a gente falou aqui, prefeitos, desde o Jean Loureiro, que era o ex-prefeito, até o Topazio, que tem esse em paralelo. E aí tu tem isso, que eu acho que ele está ligado ao ineditismo, não está ligado ao cara, eu dei primeiro a informação para o prefeito, que poderia ser uma variável, mas eu acredito que no caso de Florianópolis, por exemplo, não é o ineditismo, é o formato. A prefeitura comunica de forma institucional. E o prefeito dá aquele tom do Topazio, quase que estou te contando aqui como é que eu estou andando na ponte, em vez de falar que eu fiz a ponte. Sabe, eu acho que é um pouco disso. Alguém mais quer falar sobre o institucional aí? Não? Próxima pergunta. Primeiro eu quero parabenizar a mesa, claro, conteúdo importantíssimo, individualmente, coletivamente. Meu nome é Wagner Bezerra, mas eu iria, nesse elogio, acrescentar uma palavrinha ali na chamada do campo, que tem estratégia, comunicação, democracia, acrescentar terapia. Porque a fala de vocês, do Oliveiros, especificamente, mas de toda a mesa, ela nos serviu, e a mim particularmente, como uma grande terapia. Porque eu encontrei vários colegas, aqui, claro, matei a saudade de um bocado de gente, mas eu vi o burnout na expressão das pessoas, na expressão dos coordenadores, marqueteiros, coordenadoras, as pessoas aqui, pós-campanha, e eu tenho certeza, Oliveiros e Marcelo e Karine, que muitos, Juarez também, que muitos desses profissionais viveram esse momento de largar as campanhas que negavam a estratégia, principalmente a estratégia do digital. O estrategista alinhado com pesquisas, quant, entrevistas de profundidade, com todas as ferramentas, e as candidatas, os candidatos e pré-candidatas e pré-candidatos tarados pelo like. Aí fica aqui o elogio. É claro, já estou me sentindo melhor, né? Meu batimento cardíaco está diminuindo. Eu estou vendo aqui as mãos e pernas trêmulas que eu encontrei aqui de algumas pessoas e as minhas também. Quer dizer, estão todas elas aqui contempladas. Mas entre a experiência do Oliveiros, a experiência do Marcelo, do querido Marcelo, entre largar a campanha no meio, jogando tudo para o alto, a grana, a indicação,
a importância, a responsabilidade, os anos nas costas e a experiência da Natália de ficar até o fim. O que acontece com a gente? A gente chega no final desse processo, a gente simplesmente enlouquece, aí precisa de um spa e tal. Tem sobrevida para quem segura a onda até o fim de alguém, de um dependente do like, ou o mais assim, humanamente adequado seria dizer até logo, boa sorte. Eu até vou falar um pouquinho antes deles, pegando o teu gancho das palavras do campo, porque tem uma palavra aqui nesse palco aqui que é a democracia, que o Oliveira já falou antes, e a gente é um pouco responsável pelo nível de democracia que a gente constrói. Então, assim, eu queria meter minha colher nesse caldeirão para dizer o seguinte. Uma vez eu ouvi um cara que me botou nessa vida, chamado Geraldo Walter, me dizer: o jeito que a gente faz campanha é o jeito que a gente vai governar. E aí eu acho que o nosso compromisso na hora de largar ou aguentar a batata e tirão e ganhar o dinheiro para pagar a terapia depois e o spa, ganhar uma ponta e jogar na outra, jogar fora na outra, o nosso compromisso aqui é não validar coisas que mostrem como se vai governar depois. E essas coisas não validem a democracia que a gente quer construir. Que muitas das vezes a gente está falando aqui não é só não aceitar uma estratégia, é aceitar comprar seguidor na Índia, no Paquistão, que significa, na verdade, em última análise, mentir na ponta lá de que tu tem um nível de audiência e de seguidores que tu não tem. Né? Que tem uma interação feita por gente quando ela é feita por robô. Então, isso é mais do que simplesmente não seguir uma estratégia, é validar um tipo de comportamento que depois a gente, quando eleger, não sabe aonde ele vai redundar, porque o pequeno e o grande é só uma questão de escala e não de caráter. Essa tua indagação, óbvio que eu não sou referência para ninguém. Primeiro porque eu tenho um pavio curto, então eu sirvo de parâmetro. Mas, lógico que nós temos os nossos boletos para pagar. Então, o nosso grau de tolerância, ele está diretamente, proporcionalmente relacionado com isso, né? Agora, no meu caso específico, eu tinha saído do hospital, mas eu vou me emocionar porque... Depois o Oliveiros volta. Quem tinha mais uma pergunta aí, por algum lugar? Boa tarde aos colegas, eu sou Bia Vale, de Belo Horizonte. Eu queria fazer uma pergunta muito direta, eu queria entender como que vocês enxergam a inteligência artificial nesse contexto do digital. Se vocês já incluíram no processo de trabalho de vocês, o quanto vocês incluíram, se tem algum receio, imagino que tem, é isso. Só começar aqui falando sobre isso, porque eu, na pergunta do Wagner, eu ia falar sobre monitoramento, né? Como é que a gente controla essa tara por likes, né? Como se falou tanto aqui. Quando a gente tem um monitoramento tão bem feito que a gente mostra para o candidato que aquela mensagem não está chegando. As pessoas não estão entendendo aquilo que você está querendo falar, não estão entendendo a sua estratégia. Você está recebendo like por coisas engraçadinhas, mas a mensagem mesmo dura não está chegando. Então, a gente introduziu, né, eu faço parte de um grupo, né, que faz campanhas eleitorais, e a gente introduziu nessa campanha o monitoramento com inteligência artificial. Esse monitoramento, ele dizia exatamente quem era, qual era o perfil das pessoas que estavam absorvendo qual mensagem. Então, isso foi muito importante para a gente no digital, porque a gente chegava para o candidato e mostrava, olha, só quem está recebendo a sua mensagem sobre, sei lá, sua proposta de saúde são as mães. Então, a gente vai ter que fazer uma comunicação específica para as mães. Então, sobre inteligência artificial, onde a gente está usando, onde pelo menos o nosso grupo está usando mais, é no monitoramento, mais do que na criação de conteúdos.
Só dando essa mensagem. Eu acho que tem a questão de análise de sentimentos também, que vem nessa linha do monitoramento, que acho que foi muito usado já nessa campanha. Então, assim, se existia um trabalho enorme para ver se o comentário era positivo ou negativo, hoje as IAs entendem ironia, entendem emojis, enfim, nesse sentido evoluiu muito. E na parte de distribuição de mídia, eu acho que talvez foi o grande impacto. Então, a gente ainda viu campanhas, enfim, campanha em São Paulo, campanha muito grande, como eu falei, segmentando com base em gênero, em idade, em geolocalização, que na prática, hoje a gente tem IAs embutidas na estrutura da Meta que vão fazer esse serviço para nós, baseados no conteúdo. Então, assim, distribuo o conteúdo de forma aberta em São Paulo, entendo para quem interessa com base em quem engaja e dessa forma distribuo. Então, nesse sentido, acho que o grande impacto dessa eleição foi esse. E acho que até por iniciativa do Camp, eu não vi, eu estou em muitas campanhas, e eu não vi grandes ataques com deepfakes ou coisas do tipo. Eu acho que, de certa forma, isso foi cerceado até pela questão legal do processo. Assim. Se falou no painel anterior sobre da pena ser grave, né? Nesse caso era a cassação da candidatura, enfim, eu acho que isso funcionou. Pelo menos eu não vi assim, usos grandes ou grandes repercussões. Mas acho que do lado positivo, então assim, na parte de segmentação de distribuição, sim. E eu acho que, nesse caso, em relação a uma ameaça ou não de IA, nesse sentido, eu acho que valoriza as campanhas que souberam criar conteúdo. Quem soube criar materiais que gerassem engajamento e entender que, se eu quero falar, por exemplo, com motociclistas, eu tenho que botar o André Fernandes em cima de uma moto. Eu não posso tentar falar com motociclistas com o André Fernandes na cozinha. Eu tenho que estar em cima de uma moto, com um capacete com a viseira aberta, para alcançar as pessoas que usam moto. Porque não existe uma segmentação pilotos de moto, mas existe como alcançar pessoas que se interessam pelo assunto moto, porque tem alguém em cima de uma moto, muito criativo. Essa é ótima. Só reforçar o que o Natália trouxe, e aí reforçando inclusive o papel do Camp nessa contribuição sobre IA, porque de fato eu também não vi nada, no caso aqui é colado um áudio e tal, mas no geral a gente não viu aquele temor que se existia, e a partir dessa regulamentação o papel do Camp fundamental, e Bruno Hoffmann, nosso presidente, capitaneou. Com ferramenta sim, uso muito, eu gosto muito de pesquisa, então eu consegui cruzar dados, cruzar pesquisa quântica, de quali, apesar que a ferramenta ela entrega, mas você precisa revisar. Não dá simplesmente para confiar nela plenamente ainda. Então, as ferramentas que eu tive acesso, mas eu usei muito para fazer leitura de estratégias, às vezes para perceber ou fazer cruzamentos. Às vezes eu tenho muito medo da miopia do marketing, né? Aquela que você ficar preso dentro de uma bolha e não conseguir enxergar plenamente com clareza. Enfim, então ferramental sim, e aí reforçando o papel do Camp, muito importante na regulamentação do IA, que de fato era um grande temor em relação a essa eleição, pela facilidade de se fazer deepfake, mas isso não acabou não sendo uma máxima dessa eleição. Mais alguma? Boa tarde. Meu nome é Heleno Assis, eu sou de Salvador. Me sinto um pouco dinossauro. Eu tenho 34 anos fazendo campanha política, fazendo comunicação, marketing político. Comecei do lado de lá, com o candidato, com o partido, lidando com a agência, e depois passei a ser profissional de marketing político do lado oposto, me relacionando com os candidatos. E eu percebo uma coisa, eu estava quase precisando de terapia vendo a discussão de vocês aqui do início até o fim. Dos últimos 75% diante do debate eu me encontrei, porque eu estava tendo urticária. O marketing político, a comunicação política, ela tem tido evoluções extraordinárias nesses 30 anos. E muito de 8 anos para cá. Muito de 8 anos para cá. O marketing digital, que eu sou totalmente analfabeto, eu tenho 2 mulheres na minha vida, que são as minhas meninas que trabalham comigo, que conhecem tudo de marketing digital, que eu não conheço nada. Então eu passo a ideia, crio estratégia, vejo pesquisa, mas elas têm que me dizer como é que funciona. Porque eu não conheço a ferramenta e não tenho muita paciência para conhecer. Mas aí tem um fator que é o seguinte: eu utilizo muito pesquisa, valorizo a pesquisa de campo, valorizo a quant e a quali, valorizo a pesquisa que é feita de forma digital, mas o extrato de todas elas, comparado ao resultado das eleições, nos mostra uma coisa interessante. Eu estava comentando aqui mais cedo. Nenhum prefeito de capital, e eu não estou falando dessa eleição, foi eleito pelo marketing digital, simplesmente porque é muito conhecido, eu tinha muito like. Nenhum. Nem João Campos. Nem João Campos. João Campos, eu sou pernambucano, apesar de morar em Salvador, uma construção política, e ele apanhou muito no começo da gestão e fez acertos políticos,
fez uma alteração na estratégia de marketing político e se encontrou também no digital. E ele, pessoalmente, se encaixa muito bem nisso. Bolsonaro foi eleito graças à televisão e ao rádio, a mídia o digital ajudou 20%, mas ele teve, e isso tem pesquisa da época, 72% do horário nobre de televisão depois da facada comparado com os outros candidatos. Isso é uma coisa extraordinária. E tem um outro fator. Se a gente pegar as campanhas de governo, inclusive a campanha de São Paulo, agora, de prefeito, quando o rádio e a televisão começa, Marçal dá o boom. Eu trabalhei as últimas 5 eleições de governo na Bahia. O PT vem ganhando 5 eleições. Mas é uma coisa extraordinária. Quando começa a rádio e TV, o candidato do PT, estando lá atrás ou estando na frente, passa aparecendo um raio e ganha eleição. Porque a grande dificuldade de um grupo político já forte, como é o caso da Bahia, é fazer com que o candidato se torne conhecido. A partir do momento que ele se torna conhecido, ele vai ganhar a eleição. Só precisa que se saiba que ele é o candidato daquele grupo. E isso acontece, a gente pega muita realidade das grandes capitais, mas no Nordeste, a gente vê isso com muito mais força. Eu trabalho em Salvador, trabalho em cidades médias e cidades pequenas. E a realidade das cidades pequenas é impressionante. Por quê? Quando a gente vai chegando em agosto, você tem a realidade das redes, a realidade do mundo digital, conduzindo o processo político. Quando chega em agosto, inverte. E aí entra um fator que eu quero dizer, eu não estou diminuindo a importância do marketing digital, não. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu aprendi a fazer comunicação política, inclusive antes de eu entrar em ser dono de agência, eu tinha uma certa restrição. Tem uma pergunta, amigo? Vinham cheio de... Só tem pergunta, não? Vou fazer. Tá. Cheio de teorias, e eu dizia, amigo, antes da teoria, você tem candidato, você tem estratégia e posicionamento. Aí você vai criar as teorias de como é que vai utilizar as ferramentas. E aí o que é que eu percebo hoje? É que eu estou vendo, e aí é a minha pergunta, um descompasso entre a estratégia do marketing político global e o marketing digital. Como se existissem duas estratégias diferentes. E elas não existem e elas não se contrapõem. Elas se justapõem. Talvez Marçal não tenha conseguido fazer essa leitura. Ele se expôs muito a partir do momento que ele se tornou muito conhecido com rádio e TV e continuou falando como se estivesse falando para a bolha digital dele. E aí eu pergunto, vocês não acham que há hoje, claramente, também uma necessidade dos marqueteiros, dos profissionais do marketing digital, que eu acho que são praticamente são todos a mesma coisa, todos trabalham com o mesmo objetivo e mesma finalidade. Não é o momento de se buscar também um consenso na hora de traçar a estratégia, porque rádio, TV, redes sociais e também a postura do candidato são 4 coisas fundamentais e que, se uma delas falhar, pode determinar o sucesso da eleição? Eu concordo contigo. Acho que a campanha toda, acho que o Juarez também tocou nisso quando diz migrei do marketing, né? Eu acho que é isso. A estratégia, e foi a minha primeira, inclusive, fala que é isso. A estratégia em geral. E daí depois a gente aplica no serviço. Só para não deixar no ar, eu tinha saído do hospital com suspeita de AVC e no dia seguinte o cara veio me falar de like de Instagram, mas não é merda. Gente, eu sei que tinha mais gente com perguntas aí. A gente está o nosso tempo está esgotado, infelizmente, nesse painel, mas a gente está aí, todo mundo está aí no coffee break, aí é só abordar e perguntar e a gente troca mais ideias assim que for possível. Obrigado pela presença de vocês aqui todos, foi muito rico, muito legal. E uma salva de palmas para vocês também que participaram bastante.